Filipenses capítulo 4, versículos do 1 ao 13. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordantemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui. Hoje nós iremos ver alguns princípios para companheiros de jugo. E Paulo aqui está relatando algumas coisas. Nós vamos ver aqui uma palavra como canga. Vocês talvez nem todos saibam o que é canga. Canga, aquilo que conjuga dois bois, vai ao pescoço e é amarrado por baixo para eles puxarem o arado para o trabalho. Ou a carroça, né? Então, canga é aquilo que une os dois bois. Então, nós vamos estar falando um pouquinho sobre canga. Então, para que os irmãos saibam o que é canga e jugo, né? Jugo é debaixo da mesma coisa. Então, os bois, eles trabalham com uma canga. Ao encerrar, né, a sua carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo manifesta seu amor por aquela igreja. O apóstolo faz questão de lhes dizer que eles são sua alegria e coroa. Qual é a motivação do apóstolo para esta manifestação tão efusiva? Creio que a participação voluntária e sacrificial dessa igreja no ministério de Paulo levou-o a tê-lo em alta estima. A igreja de Filipos foi possivelmente a igreja com mais envolvimento missionário no Novo Testamento. O envolvimento deles se manifestou especialmente na sua participação no sustento missionário de Paulo. Uma igreja que nasceu com uma visão missionária ampla e seriamente comprometida. Parece que Epafrodito, o irmão amado que levou as ofertas de Filipos para Paulo na prisão, tipifica o espírito de entrega e doação daquela igreja. Escrevendo sobre ele, Paulo disse: porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês me podiam dar. Os irmãos filipenses se tornaram verdadeiros companheiros de jugo do apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui, o contexto aqui está falando da sua gratidão por esta igreja. Por quê? Porque essa igreja não participou apenas com palavras. Essa igreja teve atitudes e recolheu uma oferta para enviar a Paulo. Mas essa igreja, se fosse olhar a condição financeira dessa igreja, era uma igreja com poucos recursos. No entanto, com uma grande vontade de ajudar o servo do Senhor na sua caminhada. Então, por isso que Paulo, ele cita essa igreja aqui, e diz assim, ó, que é a sua coroa,
e sua alegria. Interessante ele colocar isso, né? Sua coroa e sua alegria. Ele cita que essa igreja era sua coroa e sua alegria. Por quê? Porque não há alegria maior para um missionário, um pastor ou alguém que faz a obra do Senhor de ver o resultado prático daquilo que ele está trazendo, ensinando, sendo aplicado na sua vida. Então ele diz minha alegria e coroa. Por quê? Porque ele via nessa igreja que eles aprenderam verdadeiramente os princípios os quais Paulo lhe havia ensinado. Então, e Paulo aqui nós não vemos nenhum pedido, né? Nós não vemos Paulo fazendo nenhum tipo de pedido. Mande ajuda para cá, não sei o que. Não, eles voluntariamente tiveram essa motivação, né? Voluntariamente, não foi inquirido deles, não foi imposto para eles. Foi eles que voluntariamente se dispuseram a ajudar, então, a Paulo, né? Então, isso trouxe uma grande alegria no seu coração. Uma grande alegria. É como a igreja, por exemplo, faz uma homenagem, por exemplo, domingo, né? Fizeram uma homenagem aqui aos pastores. Foi uma surpresa, foi uma alegria. Por quê? Eu acho que nenhum de nós esperava. Nem eu, nem Margarete. Talvez a Margarete que está mais assim com a Érica, né? Mas eu não esperava. O pastor Rodrigo menos ainda. Então, e de repente nós fomos honrados. Então, essas manifestações voluntárias causam-nos alegria. E nós vemos aqui nessa igreja, nós podemos dizer, né, bem? Nós podemos dizer que nós temos nossa alegria e coroa. Porque tem nos surpreendido. Essa igreja tem nos surpreendido. E tem nos levado a ter na mais alta estima. Então, tem nos surpreendido. E a gente louva a Deus por isso, porque também é fruto do nosso trabalho. Há 5 anos, né, nós estamos labutando e Deus tem nos honrado aqui neste lugar. E nós podemos dizer que essa igreja também é nossa alegria e coroa. Porque tem voluntariamente tido atitudes para suprir ou para alegrar os nossos corações. Isso é muito bom. Então, o envolvimento dessa igreja aqui foi voluntário e foi no sentido de ajudar a Paulo na sua caminhada. Então isso foi muito bom aqui para a vida e para o ministério de Paulo, né? Agora, como ser companheiros de jugo? Então, às vezes, nós precisamos parar e refletir um pouco. Como podemos ser companheiros de jugo? Jesus, em Mateus 11, versículo 29, diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele convida a nós nos colocarmos voluntariamente debaixo da sua autoridade. É importante nós olhar aqui. Se aceitamos o seu jugo, nos tornamos companheiros de jugo. O apóstolo Paulo usa a expressão companheiro de jugo ao dirigir-se a um determinado irmão na igreja de Filipos. Exatamente isso que precisamos ser como igreja, companheiros de jugo. Então, Filipenses é uma carta muito prática no seu ensino, dando lições práticas sobre a importância do trabalho em equipe, sobre o valor da fraternidade e do cuidado recíproco entre os membros de uma igreja. E aqui está o X da questão. Como ser companheiro de jugo? É nos importando uns com os outros. Esses dias está começando frio, né? E às vezes eu passo por essas ruas à noite e vejo algumas pessoas que se embriagam, caídos pela rua. É importante a gente se condoer com isso, é muito importante. Mas e com o nosso irmão que está do nosso lado? Nós temos nos importado? Ou nós temos tido relevância o que o nosso irmão que está do nosso lado está passando? Então, é importante a gente saber que nós precisamos ter compaixão, mas precisamos também exercitar a fraternidade de uns para com os outros, principalmente aqueles que estão conosco. Então, esses dias nós era quase 10 horas da noite, né? Às 9 e pouco. De repente, peririm. Vocês já jantaram? Era a Dani. Dani do céu, ainda não. E nem almoçamos. Tem uma sopa aqui.
mas nós não pedimos. Mas alguém estava em algum lugar preocupado se nós havíamos nos alimentado. Então isso é o que está o centro do ensinamento aqui da carta aos Filipenses. Que nós devemos estar exercitando aqui o companheirismo. Um preocupado com o outro. E quando o irmão não vem na igreja, o que deve acontecer? Os irmãos devem estar preocupados também com essa pessoa. O que está acontecendo? Está tudo bem? E de vez em quando os irmãos recebem uma ligaçãozinha depois do culto, ou no outro dia. Nossa, alô, está tudo bem? O que aconteceu? Não te vi ontem. E essa semana nós estivemos na casa de uma pessoa. Eu falei, não te vi ontem, mas eu fui na igreja. Mas eu não te vi. É que eu só cheguei, sentei, levantei e fui embora. Ah, então tá bom. Mas eu não vi. Devia estar orando, né? Não cheguei a vê-la. Então, nós devemos ter uma preocupação de uns para com os outros. E esse foi o ensinamento que Paulo trouxe a essa igreja e eles estavam aplicando novamente. Princípios de companheiros de jugo. É estar junto na dificuldade. É estar junto no momento bom, mas também na dificuldade. Então, são algumas coisas que nós vamos aprender como trabalhar em equipe. Na igreja, nós precisamos saber que o trabalho é feito em equipe. Então, como que eu poderia? Eu sou pastor da igreja, mas como que eu poderia cuidar das crianças, dos adultos, dos jovens ao mesmo tempo? Se eu não tivesse pessoas que me ajudassem no trabalho, eu não poderia desempenhar esse trabalho com precisão. Por exemplo, esse estudo aqui para as crianças ia adiantar o quê? Eles não estariam aprendendo nada, estariam correndo por aí. É ou não é? Agora, já para os adolescentes, para os jovens, já tem algo que eles podem extrair. Mas para as crianças, não. Agora, se os adolescentes, se os jovens for trabalhado especificamente, né, para a sua idade, vai ter maior proveito. Então, o que acontece? Eu preciso entender que o trabalho precisa ser feito em equipe. Eu não posso fazer sozinho. Então, para isso, nós precisamos aplicar alguns princípios, para que nós consigamos, então, desenvolver esse trabalho com maestria e com eficácia. Então, nós precisamos aprender como trabalhar em equipe. Será que sabemos? Será que nós sabemos trabalhar em equipe? Será que você sabe trabalhar em equipe? E se fosse você o pastor, o que você faria? O que você faria no meu lugar? O que você faria para dirigir essa igreja? Vocês acham que é fácil? Nós pegamos, isso aqui não tinha nada. Esses dias nós estávamos conversando sobre isso. Era apenas um barracão destruído. Olha como que é hoje. Vocês acham que é fácil sair de um outro lugar com trabalho voluntário, com doação, e sair do zero e chegar aonde chegamos? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que... Como que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar? Como que vocês fariam? E sem dinheiro? Sair de onde saímos, chegar onde chegamos e sem dinheiro? O que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar? Não é fácil não, gente. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. E aí, de vez em quando, a porta surgiu ali, eu nem vi. Né, João? Porque tem gente trabalhando que às vezes eu nem sei. Isso é trabalhar em equipe. Karina trabalha numa empresa que precisa trabalhar em equipe. Já pensou você sozinha liderar tudo aquele mundaréu de coisas? Não é fácil. Então não é fácil. É preciso aprender a trabalhar em equipe. Você sabe? Você sabe trabalhar em equipe? Ou você gosta de trabalhar sozinho? Eu tenho um estilo de liderança, é bem incisivo as coisas. Meu estilo de liderança, para quem não sabe, vai lá, vou falar para vocês. Eu sou um líder dominador. Paulo também era um líder dominador. O que é isso? Gosta de saber de todas as coisas e ter o controle das coisas, mas não sou um líder centralizador. O que é ser um líder centralizador? Tudo tem que passar por mim. É totalmente diferente. Um líder dominador, ele gosta de saber de todas as coisas, ter o controle de todas as coisas, mas não necessariamente passa por mim. Então, é completamente diferente o contexto. Então, o líder dominador, também Paulo era. Paulo era um líder dominador. Ele é bem incisivo em suas coisas, mas quando nós temos o controle das coisas, nós podemos dar liberdade para as pessoas. Essa é a vantagem da liderança de um líder dominador. Ele sabe exatamente o que quer, mas ele gosta de compartilhar. E se as coisas fugirem do controle, ele sabe trazer novamente para o controle. Então, quantas vezes algumas coisas fugiram do meu controle? Mas como eu sei aonde eu quero chegar e sei sobre cada... por exemplo, assim, ó, o Binho vai trabalhar com os jovens, né? Quando ele foi trabalhar com os jovens, eu falei, Binho,
me passe um projeto de trabalho com os jovens que eu quero ver. O que você pretende fazer com os jovens? Tá, ele me apresentou o projeto, eu não dei ideias, não dei sugestões no projeto? Eu dei sugestões. Eu sei aonde eu quero chegar com os jovens. Eu sei. E o Binho estava bem próximo daquilo. Então eu falei, ó Binho, se você for por esse caminho aqui, você vai chegar mais fácil. Dei algumas ideias, tal, beleza. Mas incentivei ele a trabalhar em equipe. Só que nós precisamos saber, e isso sempre houve e sempre haverá. Por exemplo, na saída do povo do Egito, quem foi o líder? Moisés. Então, mas ele tirou o povo sozinho do Egito? Quem que estava com ele lá junto falando com o faraó? Arão. Então ele já não estava sozinho. Então já não foi só Moisés que tirou. E ali, e na rebelião de Corá, Datã e Abirão, nós vemos ali 250 líderes que se opuseram à liderança de Moisés. Então não foi só Arão, Miriam e Moisés. Já tinha mais 250 que se rebelaram. Então, na saída do povo do Egito, Moisés precisou de muita gente para ajudá-lo a tirar o povo do Egito e levar à terra prometida. No entanto, nós vemos falar mais do nome de Moisés, mas ele não tirou sozinho. Então ele trabalhou em equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Nós precisamos aprender. E se não soubermos, nós não vamos fazer as coisas com eficácia, porque um sozinho não daria conta. Todos precisam contar com a cooperação de todos. Então são princípios que nós precisamos aprender a aplicar na nossa vida. E se fosse você no meu lugar, você faria o quê? Como você faria? É importante que eu gosto de dar oportunidade. Como eu disse, não terminei o comentário, eu sou um líder dominador. Mas eu gosto de dar oportunidade para as pessoas. Porque senão nós não levantamos talento do nosso meio. E nós precisamos de talentos. Nós precisamos descobrir os talentos. Então, para isso nós precisamos também dar oportunidades. Os irmãos que estão chegando mais recente, nós já estamos pretendendo usá-los. Nós já estamos com essa pretensão de usá-los. Mas nós vamos dando oportunidade. Então, por exemplo, os irmãos pregadores. E nós temos o irmão Roberto, que ele já liderou uma igreja, né? E então ele gosta de pregar. Eu nunca ouvi pregar. Aí eu chego, domingo de ceia, a igreja lotada, põe o irmão Roberto para pregar. Eu nunca ouvi pregar. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que saber como fazer. Então, como que eu vou descobrir o talento no irmão Roberto? Irmão, domingo, então, irmão, não traz a mensagem principal, mas traz uma meditação de 5 minutos. E até ele citou aqui, tá gravado, irmão. Ele citou aqui, 5 minutos que o pastor me deu, tá bom, beleza, ótimo. Sabe por quê? Eu não vou queimar o irmão Roberto. Eu vou em 5 minutos, se não sair nada, alguma coisa sai. Porque chega aqui, você fica trêmulo, você fica com medo. Não é fácil as primeiras vezes que você vai ministrar a palavra. Não é fácil, não, principalmente quando a igreja está cheia, está lotada. Então, eu vou dar uma oportunidade para ele aos poucos. Eu nunca vou queimar um obreiro, porque eu vou vendo o potencial. Nesses 5 minutos, eu já vejo o potencial dele. E eu vou estar de olho. Então, eu vou sempre estar colocando as pessoas que eu ainda não conheço, como é ministração, eu vou colocar experimental. Vamos ver como se sai na abertura, para depois nós dar outras oportunidades. O irmão Carlos, ele toca, ele canta. Então ele está chegando e ele tem talentos. Então vamos dar oportunidade. Vimos, agora vamos trabalhar com ele. Agora nós vamos trabalhar para preparar ele para estar ministrando no Ministério do Louvor. Então é importante a gente saber trabalhar em equipe. Você sabe trabalhar em equipe? Será que você sabe trabalhar em equipe? No meio acadêmico tem uma frase célebre. É assim: quer conhecer alguém? Dê poder a ela. Então, por exemplo, assim, e no estudo nosso de liderança, a conclusão é: ninguém que não sabe estar na submissão está apto para liderar. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a pessoa é liderado, até vai bem. Agora, quando a pessoa passa a ser líder, vai mal, porque não sabe liderar. Pensa que liderar é impor, é mandar. Liderar não é impor. Olha o que Paulo diz aqui no texto, aqui, no versículo 9.
o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. Paulo não estava falando aqui, aquilo que eu mandei, aquilo que eu dei ordem, aquilo que eu... Ele não fala isso. Aquilo que aprendeste de mim e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que dá exemplo. E as pessoas têm visão errada do que é liderança, por isso que não se dão bem quando chegam a liderar. Porque o líder é exemplo, ele não é o que manda, é o que impõe. Não é não, é o que dá exemplo. Então nós precisamos ter na nossa mente bem clara o que é ser líder. É você ser exemplo. Então nós vamos ver alguns princípios aqui que nós devemos colocar em prática para que nós possamos viver debaixo do mesmo jugo, né? Andar juntos e viver em companheirismo. Alguém tem alguma colocação que gostaria de fazer aqui ou alguma pergunta? Temos? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Sobre companheirismo, sobre liderança, sobre jugo, sobre canga, sobre como conviver ou como trabalhar em equipe? Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso? Não? Então, ponto de partida, nós não podemos pensar que fazemos só. Então, quando as coisas vão bem, somos nós, trabalhando em equipe. Então, princípios para companheirismo de jugo é buscar viver em harmonia. No versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor, ou que pensem a mesma coisa. Quem tem outra tradução aí? Versículo 2 do 4 de Filipenses. Que sintam o mesmo, quer dizer, ter o mesmo sentimento. O que mais? Qual outra tradução? Que pensem a mesma coisa, que entrem em acordo. Muito bem. Então essas duas pessoas aqui, Evódia e Sintique, uma vez alguém estava lendo esse texto aqui e ligou para mim para saber o que era Evódia e Sintique. Essas duas pessoas estavam vivendo aqui, então, um conflito, né? Ser uma igreja abençoada não nos isenta dos conflitos. Aliás, onde estiverem pessoas, os conflitos surgirão e deverão ser administrados. Na igreja em Filipos, duas irmãs, Evódia e Sintique, tinham algumas diferenças entre si. Quem sabe, algum conflito. Paulo apela para que procurassem viver em harmonia, pois a desarmonia impede o progresso e atrapalha a unidade. Evódia e Sintique haviam lutado com Paulo na causa do evangelho. Eram companheiros de jugo do apóstolo. Para que haja harmonia, é preciso pensar a mesma coisa. Então, para viver em harmonia, é preciso pensar a mesma coisa. O que é pensar a mesma coisa? Ou pensar do mesmo jeito? Então, fazer as mesmas coisas é diferente de pensar as mesmas coisas. Então, não é fazer a mesma coisa, não é sinônimo de pensar a mesma coisa. São coisas diferentes. Paulo não pediu que aquelas duas mulheres agissem de maneira uniforme, mas que tivesse harmonia na sua maneira de pensar. E isso não é a mesma coisa? Não. Quantas vezes fazemos as mesmas coisas e não pensamos nas mesmas coisas? Então, fazer as mesmas coisas não é a mesma coisa que pensar do mesmo jeito, ou pensar as mesmas coisas. E aqui é o exemplo do cônjuge, né? Que às vezes, apesar de serem casados, viverem sob o mesmo teto, mas pensam de maneiras diferentes. E aí fica difícil de viver em harmonia. Fazer as mesmas coisas, até que tudo bem, até que é mais fácil. Mas pensar a mesma coisa não é fácil, não. Num time de futebol, são 11 jogadores. Se os 11 jogadores não pensarem as mesmas coisas, o time não vai. Então nós vimos, por exemplo, o time do Barcelona, né? Esse tempinho atrás, jogou com o Santos. E deu um lé no Santos. Mas Santos tem o Neymar que joga bola pra caramba, né? Tem lá o Ganso, né? Então, mas levaram o lé. E no Brasil o Santos é o timão, né? E eles aprenderam uma lição com isso. Então, o conjunto pensava uniforme, pensava igual. Então, o time de futebol, todos têm que pensar, eu vou entrar para ganhar. Eu vou entrar para ganhar. Então, cada um tem uma função diferente. Por exemplo,
O que o zagueiro pensa? Eu vou impedir gol, eu vou impedir gol. E o que o atacante pensa? Eu vou fazer gol, eu vou fazer gol. Cada um tem uma função diferente, mas eles têm que pensar na vitória. Por que o zagueiro pensa que vai destruir a jogada do adversário? Por que o zagueiro pensa em tirar a bola? Não deixar a bola entrar no gol? Para que eles vençam. Por que o atacante quer fazer gol? Para que vençam também. Então, estão pensando a mesma coisa, fazendo coisas diferentes. Assim deve ser a igreja. Cada um faz uma coisa diferente, porém tem que cada um pensar na mesma coisa. Por que eu faço isso? Para a glória de Deus, para que o trabalho ande, para que mais pessoas se convertam. Então, quando nós pensamos da mesma maneira no Senhor, como diz aqui Paulo, a Evode Sintique, então as coisas andam. Por que você faz as coisas na igreja? Por exemplo, está lá o irmão Erivaldo e a irmã Andréia estão ali para recepcionar bem as pessoas. E por que eu estou aqui? Para dar o meu melhor às pessoas. Para que as pessoas venham, entendam e se convertam. Agora, nós estamos fazendo trabalhos diferentes, porém, no mesmo pensamento. O que nós queremos? Que as pessoas que chegarem aqui se convertam, aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e sejam alimentados desde a recepção. É por isso que tem recepcionistas na igreja. Não é para ficar passando frio lá, não. É para que as pessoas que chegarem sejam bem recebidas. E eles estão instruídos que, se chegar uma pessoa lá embriagada, não toque para fora, não traz para dentro, porque embriagado não causa tumulto na igreja. Ou pessoas com problemas de droga não causam problema na igreja. Eles vieram ao lugar certo. O problema é se eles não estivessem numa porta da igreja, estivessem na porta do bar de novo. Então, se está na porta da igreja, está no lugar certo. Mas desde lá estão instruídos a isso. E uma vez nós tivemos o Reginaldo. Quem lembra do Reginaldo aqui? Vocês lembram? Então, esse é Reginaldo. Ele estava na igreja, chegou na igreja e estava meio alterado, né? Tinha tomado umas e outras. E ele queria porque queria vir falar lá na frente. Eu dando estudo, era num culto era sábado, né? Eu dando estudo lá na frente, ele queria vir falar. Eu quero falar aí, pastor. Falei, vem cá, meu filho. Vem cá, dei o microfone para ele falou tal, que ele queria falar lá. A gente orou por ele e tal. Mas a palavra daquele bêbado lá, uma pessoa aceitou Jesus. Quem sabia o que ele ia falar? Eu também não sabia. Mas eu não devo repreendê-lo. Ele queria oportunidade, eu dei oportunidade. Então, os sãos não precisam de médico. Quem precisa? Os doentes. Então, nós não estamos aqui para pregar o evangelho só para quem concorda com aquilo que a gente fala ou aquele que pensa diferente, a gente repele. Não, nós estamos aqui para aqueles que querem Jesus. Quem quer Jesus acertou o lugar. Então, o time de futebol precisa pensar na mesma coisa, pensar na vitória. Só a vitória interessa. Então, quando fazer as mesmas coisas, está todo mundo jogando futebol. Estão fazendo a mesma coisa. O que eles estão fazendo? Jogando futebol. No entanto, os dois times pensam de maneira diferente. Por isso que são adversários. Então, os 11 times de lá pensam em ganhar dos 11 dos de cá. Não é assim? Então eles pensam diferente, porque se os dois pensassem a mesma coisa, por exemplo, eu e o Carlos, eu vou jogar, eu quero ganhar do Carlos, o Carlos, eu vou jogar para perder do Isaías. Aí pensava a mesma coisa, por isso que são adversários, ele pensa em ganhar de mim, eu penso em ganhar dele. Então os dois times estão fazendo a mesma coisa, jogando futebol. No entanto, o objetivo completamente diferente um do outro. Então isso é pensar as mesmas coisas. Então, pensar a mesma coisa é pensar na vitória. O time inteiro se uniu em torno de um ideal. O quê? Vamos ganhar o jogo. A igreja inteira se uniu no mesmo ideal. Vamos ganhar almas. Quando nós pensamos da mesma forma, então o trabalho é mais produtivo. Porque aí são 11 pessoas jogando futebol, mas todos querendo ganhar. Trabalho em equipe. E na igreja, muitas vezes, nós não sabemos trabalhar em equipe. O irmão que está recepcionando, ele quer ser privilegiado de alguma forma. Agora, e a irmã Cris que limpa a igreja? Que ninguém viu ela limpar. Se ela quiser aparecer também, todo culto tem que chamar a irmã Cris aqui, pôr um pedestalzinho aqui para ficar, né? A irmã Cris que limpa a igreja. Então nós não podemos, todos na igreja, nós não podemos pensar diferente. Devemos querer todas as mesmas coisas. Então, apesar de fazer trabalhos diferentes, consegue entender isso ou não? Vocês conseguem entender o que é trabalhar em equipe? O que é trabalhar em harmonia? Ou vocês querem fazer alguma colocação, alguma pergunta? Tem o texto que diz da unidade orgânica da igreja, que é o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Né? Então, cada membro, mesmo os menores ou aqueles que a gente
pensa que não vai utilizar, é que a gente precisa dele. E os menores são os mais sensíveis. Pois é. Então, vamos citar um exemplo aqui de membro. É num membro que é muito sensível, mas é que é de vital importância para o corpo. Quem pode citar um aí? Coração. Mas ninguém vê, né? Quem vê o coração? Ninguém vê o coração. Pare o coração para ver o que acontece com o corpo. Se o coração dizer, eu não vou mais trabalhar para esse corpo, até ele morre. É ou não é? Então, o membro que se rebela contra o corpo não é sábio. Mas, então, um outro membro que é sensível e é de vital importância para o corpo é os olhos. Vocês viram quanto que o corpo protege os olhos? Vocês já pararam para pensar quanto que o corpo protege os olhos? Por exemplo, assim, faz assim com o dedo no umbigo para você ver o que acontece. Se você fizer isso assim no umbigo, não acontece nada. Agora faça assim nos olhos. Fecha os olhos. Por quê? Para proteger. Porque se sem os olhos, como é que você vai saber por onde anda? É ou não é? Então, os olhos são de vital importância para o corpo. O corpo protege os olhos. Vocês já perceberam que você vai cair, você fecha. Vai bater na parede, você fecha os olhos. Mas é de vital importância. É um órgão sensível, mas de vital importância. Agora, um órgão que, já que você falou de órgão, né, para trabalhar em harmonia, um órgão que já pensou se um órgão aparecesse no lugar dos olhos? Por exemplo, você olha para o corpo de uma pessoa, o que você mais vê? Os olhos. O corpo precisa trabalhar em harmonia. O corpo precisa trabalhar em harmonia. Mas não é de vital importância para o corpo? Por exemplo, já pensou você comer e não conseguir expelir? Sem expelir nada do que você come. Então, é de vital importância. Porém, não pode aparecer. É ou não é? Então, cada um tem sua função. No corpo, para trabalhar em harmonia, cada um tem que ter sua função. Porém, todos num só ideal. Pensando a mesma coisa. Vitória, vitória, vitória. Então, nós precisamos saber trabalhar em equipe. Se nós não soubermos trabalhar em equipe, não tem como nós praticar o companheirismo. Nós não sabemos viver em harmonia trabalhando em equipe. Se nós não soubermos viver em harmonia. Muito bem. Quando nós aprendemos, então, a trabalhar em harmonia, né? Nós estamos começando um trabalho em equipe e podemos trabalhar juntos, né? Podemos. Agora, o que pensar? Então, aqui, Filipenses 4:8 diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, para nós trabalhar em equipe, nós precisamos ter em nossa mente a verdade, a responsabilidade, a justiça, a pureza, o amor e aquilo que é de boa fama. Então, nós não podemos pensar diferentes para nós trabalhar em equipe, para nós ter a harmonia. Também nós precisamos ajudar a carregar as cargas dos nossos irmãos, carregar as cargas uns dos outros. É fácil. E às vezes a gente está cansado de carregar a própria carga, né? E às vezes, mas eu vou ajudar o meu irmão? Eu estou passando por isso? Se essa igreja pensasse assim, ela não ajudava Paulo, porque essa igreja era de poucos recursos. Essa igreja era de poucos recursos. Então, quando eles souberam da necessidade de Paulo, eles voluntariamente quiseram, então, ajudar. Paulo estava pedindo que seu companheiro de julgo ajudasse a Evódia e a Sintique a resolverem o problema que estava gerando conflito entre elas. Nós temos trabalhado há 7 meses, né? Eu falo para vocês há mais ou menos 1 ano. Nós estávamos no outro templo trabalhando com a visão de um novo lugar. Então nós estávamos trabalhando para que nós viéssemos para um lugar mais amplo. Mas a gente sabe que aumentando o número de pessoas, aumenta o trabalho. Aumentando o número de pessoas, aumenta o trabalho. Nós estávamos lá com 43 membros. E hoje já estamos na casa dos 90. Então nós estávamos com 43, dobrou, ou mais que dobrou, né? Só que nós estávamos em um ritmo de trabalho. E nós, sabendo dessa necessidade, que lá estava pequeno e tal, se nós tivéssemos uma visão cômoda, nós ficaríamos lá. Porque lá estaria bem mais fácil, né? Ou mais ou menos naquele padrão. Agora, nós há 1 ano viemos trabalhando com uma nova visão, mas sabendo que haverá mais trabalho. Para isso, a gente sabe que vai ter que se desdobrar para cumprir todas as necessidades. Mas e as nossas? Eu não tenho problemas? Eu não tenho dificuldade? Tenho.
Agora, se eu ficar focado só nos meus, como que eu vou ajudar os outros? Se eu ficar focado só nos meus, eu não tenho tempo para os outros. Então, nós precisamos saber que, por mais que nós estejamos com problemas, mas nós sempre podemos e devemos ajudar ao outro. É o que Paulo pede. Ajude lá a Evódia e a Sintique, que eles consigam pensar da mesma forma, pensar as mesmas coisas. As duas estão com um problema lá, então vamos trabalhar. Ajude aí a elas se entenderem. Então nós precisamos sempre ter a visão do entendimento. Trabalhar para que haja harmonia. É o primeiro princípio. O segundo é para que um ajude a levar as cargas dos outros. As duas estão com problema, não conseguem resolver. Por exemplo, há um problema aqui entre o Carlão e o Carlos. Não, o Francisco e o Carlos. Está um problema entre os dois. Que se virem. Os dois é que se entendam. Tô nem aí. Eu vou lá para sair de ruim da história. Então, muitas vezes as pessoas não se achegam às pessoas por egoísmo. Deixa eles que se entendam. Eu já tenho meus problemas. E deixam as pessoas perecerem. E lá, com certeza, os dois não vão conseguir se entender, porque os dois estão com problemas. Por mais que são duas pessoas responsáveis, mas os dois estão vivendo um conflito que envolve interesse de ambos. Então, o que acontece? O Carlão vai puxar para ele, o Carlos vai puxar para ele. Porque quando nós estamos em conflito, nós ficamos quase que meio cegos, nós não conseguimos ver a realidade. Então é necessário que outro de fora venha e intervenha. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo nos exorta a levarmos as cargas uns dos outros, mas também ensina que cada um deve levar a sua própria carga. Isso significa que devo levar a minha carga e sempre que possível e necessário, devo ajudar o meu irmão. Se somos companheiros de canga, não há como nos isentarmos dessa tarefa de ajudar e levar a cruz, e levar a carga do outro. Não esqueça que até Jesus precisou de um Simão para ajudar a carregar a cruz. Só não levamos a carga do outro se não estivermos debaixo da mesma canga, isto é, estarmos solidários com o nosso irmão. Há muitos que, que apenas observam as cargas dos outros, não fazem nada para ajudar. Veja como Paulo assumiu sua condição de modelo para aquela igreja. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Então, para que nós sejamos companheiros de jugo, como diz aqui, nós precisamos aprender a carregar as cargas uns dos outros, mesmo sabendo que temos problemas. Então, quando nós aprendemos que para andar junto nós precisamos ajudar uns aos outros, nós estamos disponíveis. Você já precisou de alguém e não pôde contar? Às vezes, justo na hora que você mais precisa, você acha que você vai poder contar com determinadas pessoas e chega na hora, dá para trás. Tem muitas pessoas que dizem, nunca mais eu vou pedir nada para essa pessoa. Nunca mais eu vou ajudar fulano de tal. Nunca mais não sei o quê. Sabe por quê? Porque chegou à conclusão de que não eram verdadeiros companheiros. Porque na hora que mais precisa não pode contar. Eu acho que quando somos companheiros, nós precisamos nos dispor, estar disponíveis. Você está disponível? Você sabe levar as cargas dos outros ou não? Você já sabe levar? Carlão, você já sabe levar as cargas dos outros ou você ainda está preocupado só com a sua? Tá aprendendo? É fácil? Tem que ceder. Aí é que está, tem que ceder. Então, quando nós aprendemos, você tocou no ponto certo, quando nós aprendemos a ceder, então nós estamos aprendendo a trabalhar em equipe, a estar debaixo do mesmo jugo. Quando nós aprendemos a ceder. Por quê? Às vezes, eu não trabalhei, mas eu vi muito como que os bois se comportam na canga. Então, o boi está ali trabalhando, de repente, tem um pasto do lado de cá. E esse do lado de cá vai querer comer esse de cá. Se o de lá não ceder, não consegue nada. Às vezes o de lá vê um pasto bom pro lado de lá e vai querer comer. Se esse de cá não ceder, não acontece nada. Então nós precisamos aprender a ceder. No casamento, nós temos que ceder. Agora é fácil? Não. Às vezes é necessário se humilhar, pedir perdão, um monte de coisa. Mas nós precisamos aprender a ceder. Então, para levar a carga um dos outros, nós precisamos aprender a ceder. O que mais que precisa aprender para levar a carga uns dos outros? Compreender. É necessário compreender, exatamente. Sabe por quê? Porque se eu não compreendo a situação do meu companheiro, do meu amigo, eu não vou me dispor e eu não vou ceder. Precisa também aprender a se dispor, a estar disposto. Então, quando nós não aprendemos, nós não iremos ceder. Mas nós precisamos compreender. Senão você não tem
como ajudar. É ou não é? Por exemplo, se eu for auxiliar de um médico que faz cirurgia, não vai dar certo. Ele vai ter 2 trabalhos, um comigo com a pessoa que está operando. Esses dias eu fui visitar a Dani, quase que pacotei lá na casa da Dani. Só foi mostrar o negócio que furou aqui, né, do lado. Ela foi mostrar, quando ela mostrou, eu comecei a passar mal. Negócio ali. Mas mal vi o negócio aqui e comecei a passar mal. Então, eu preciso compreender, estar disposto e ceder. Aí sim, nós vamos conseguir levar as cargas uns dos outros. Então, nessa lição, nesse texto, Paulo dá uma lição para eles. O meu amigo, meu companheiro, olha, eles foram úteis para mim. Então agora eles estão precisando. Não quer dizer que aquele que ajuda às vezes não precise de ajuda, não necessite de ajuda. Nós temos aqui trabalhado incessantemente, constantemente, ajudando um monte de pessoas, mas nós também precisamos de ajuda. Como a Dani aquele dia, passe jantar aqui. Foi uma atitude simples, não partiu de nós, partiu dela. Foi uma atitude simples, mas que nós estávamos precisando. É ou não é? Nós ajudamos com aquilo que, orando pelas pessoas, aconselhando as pessoas, né? Mas nós comemos, nós nos alimentamos igualzinho todo mundo. E aquela noite, a Dani se condoeu, né? Com a gente. E ela se colocou debaixo do mesmo jugo, debaixo da mesma canga. E falou, eu comi, vocês vão comer também, passem aqui. Então é importante a gente entender isso. Agora entrou na sua sermos cooperadores. Nós precisamos ser cooperadores para viver em companheirismo, né? Ou debaixo do mesmo jugo, nós precisamos ser cooperadores. Versículo 10, olha o que diz o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Então esse povo aqui só não ajudou antes porque não tinha oportunidade. Quando surgiu a oportunidade, eles compareceram, chegaram juntos. E isso muitas vezes falta. E Paulo tinha vários cooperadores. Em suas cartas encontramos esse termo pelo menos 10 vezes, indicando o quanto ele precisou e valorizou os cooperadores. Cooperar é uma palavra que indica alguém que coopera. Cooperar significa operar simultaneamente, trabalhar em comum acordo, colaborar. Na vida de uma igreja, a cooperação é necessária para fortalecer a igreja na oração e na comunhão e para ajudar na expansão do reino de Deus. Parece que os irmãos de Filipos entenderam essa necessidade. Precisamos também usar os nossos dons juntos. Você acha que o que Deus te deu, você é capaz de passar para alguém? Por exemplo, o Carlos toca. Você acha que você é capaz de ensinar alguém a tocar? Você tem essa disposição no seu coração? Por exemplo, Deus me capacitou a pastorear. E pastorear não é algo fácil, porque exige um chamado de Deus. Mas eu estou sempre olhando para ver quem tem o chamado pastoral. Eu estou sempre procurando, porque quem tiver o chamado pastoral, eu vou chegar junto. E vou trabalhar e vou passar aquilo que eu já aprendi. Porque senão nós não chegamos a lugar nenhum. Então nós precisamos usar juntos. E nós vamos ver mais para frente como é que se usa os dons juntos, né? Então, o evangelista, o que ele faz? Ele ganha almas. Ele vai, prega, se dispõe, tal, e ganha almas. O pastor, o que ele faz? Ele apacenta. Segundo o texto, Deus deu à igreja, né? De Efésios lá. Deus deu à igreja evangelistas, pastores, mestres. E o mestre, o que ele faz? O mestre, ele ensina coisas, profundezas da palavra que muitas vezes é difícil, de difícil compreensão. Então, se ele tem o dom, ele ensina. O profeta, ele exorta e a igreja cresce. Saudável, sadia, né? Enquanto que o mundo recebe o seu impacto. Muito bem. Então, tem como trabalhar junto o evangelista, o pastor, o mestre e o profeta? Vocês acham que tem como trabalhar junto? Tem. É só cada um desenvolver a sua função. Assim como no corpo que o Carlos falou. É só o pé não querer se tornar mão e dá para trabalhar junto. O que acontece é que às vezes o pé quer fazer o lugar da mão. O pastor, ele quer ser o evangelista, o profeta e o mestre. Não dá certo, não vai funcionar. Porque o corpo não é um membro só. É o que diz na 2 Coríntios. Então, agora, o corpo ele é composto de muitos membros. E aí lá diz, e se todos fossem orelha? Onde estaria o corpo? Já pensou todo mundo aqui querer ser pastor? Cadê as ovelhas? Tem muitos caciques para pouco índio, né? Então nós precisamos entender
que nós precisamos ser cooperador. Então, se Deus me chamou para pastorear e Deus te chamou para ser recepcionista, cumpra com o seu papel. Não queira você, recepcionista, irmão Erivaldo, lá, querer ser o pastor. Ou vice-versa, eu querer estar lá no lugar do irmão Erivaldo. Olha que vida boa, irmão Erivaldo. E eu aqui me quebrando, tendo que estudar a tarde inteira aqui para poder chegar aqui e eu estudo. O irmão Erivaldo fica lá de braço cruzado, tal, a tarde inteira jogando bola. E eu aqui passei o dia, não pude nem ver o jogo, tal. Então pode um querer trabalhar contra o outro. Deve trabalhar na cooperação. Então, se o irmão pode fazer isso, eu não posso exigir que ele tenha o mesmo empenho que eu. Eu preciso me preparar, coletar dados. Eu estou trabalhando na mensagem de amanhã e eu fui trabalhar um capítulo do livro de Jeremias. E eu já precisei estudar o contexto todo de Jeremias. Já precisei ir lá para a 2ª Crônicas, ver algumas coisas que aconteceram lá. Já precisei partir para a parte histórica para mim poder pregar amanhã. Mas eu estou me preparando desde hoje, tal, passei o dia envolvido nessas coisas para poder pregar amanhã. Mas pregar não é fácil, pregar. Não é só 40 minutos aqui, meia hora. E eu estou trabalhando o dia inteiro hoje e amanhã vai de novo para eu poder pregar amanhã aqui. A mensagem já está pronta, mas a pesquisa ainda não, porque a mensagem ela vem de Deus. Eu só posso pregar aquilo que Deus me der. Mas eu preciso trazer algumas coisas na mensagem do contexto para que haja uma compreensão. Então eu preciso, por causa de um capítulo, eu preciso estudar todo o livro de Jeremias. E lá fui lá para a 2ª Crônicas, estudar os reis, para mim poder entender determinadas coisas, para mim trazer amanhã na mensagem. Porque senão como que faz? E muitos pensam que pregar é só abrir a Bíblia, chegar aqui e falar. Enganam-se. Uma mensagem com conteúdo é difícil. Não pensem vocês que é fácil trazer uma mensagem com conteúdo. Não é fácil, não. Exige bastante. Então, nós temos que ser cooperadores uns com os outros. Eu não posso exigir que o irmão faça isso. Ô, irmão, vai lá pesquisar o que é ser recepcionista, viu? A tarde inteira, o domingo inteiro aí pesquisando e traz aqui um esboço completo para mim. Não vai exigir. Para que exigir isso do irmão? Sendo que ele pode desempenhar a sua função sem essa exigência. Se isso exige de mim, amém. Não posso exigir do irmão. Então nós precisamos trabalhar na cooperação. Então eu ajudando ele e ele me ajudando. Nós precisamos entender essas coisas. Senão nós não vamos muito longe não. Então quando os 4 aqui trabalham em conjunto e cada um desempenha a sua função, vai ter crescimento na igreja. O que vocês acham? Tem como você se sujeita a trabalhar comigo? Mas para que nós possamos trabalhar junto, olha quanta coisa nós precisamos aprender. A cooperar um com o outro, a suportar um ao outro, a ajudar um ao outro, a estar debaixo da mesma visão. Agora, é fácil? Não é fácil. Podemos não concordar. Isso sim. O irmão pode não concordar comigo. Ô, pastor, para que essa flor? Mas nós não pode pensar diferente. Eu acho que não tem flor nenhuma lá no púlpito. Beleza, não há problema nisso. Eu acho que tinha que fazer isso ou fazer aquilo. Tudo bem, não há problema nisso. Nós podemos pensar diferente. Desde que nós podemos ter ideias diferentes. Agora temos que pensar na mesma coisa. Para que não tem flor? Para ficar mais bonito. Para que as pessoas venham, aí vejam, aceitem Jesus Cristo. Ah, tá, para isso, irmão. Eu coloquei aqui para que as pessoas venham e aceitem Jesus Cristo. Estão pensando a mesma coisa. Uma visão diferente, mas pensando a mesma. Então estão pensando igual? Estamos. Então eu concordo, irmão. Vamos tirar a flor mesmo aqui. E o irmão, não, pode deixar. Para isso é a mesma coisa. Aí nós vamos estar trabalhando juntos. Quando nós entendemos, quando nós temos a mesma visão, queremos a mesma coisa, aí eu vou concordar com ele, ele vai concordar comigo. Aí não vai ter problema da flor aqui. O problema não é a flor. O problema é que a visão dele era uma, a minha era outra. Mas pensando na mesma coisa, queremos o melhor para Deus. Queremos ganhar uma para Jesus. Então não tem problema de eu discordar. E muitos, gente, por causa do negócio assim, brigam, se lascam todo. Às vezes por coisas bobas, que não há necessidade. Vamos pensar mais, vamos ter um pensamento mais amplo, vamos ter um pensamento maior. Agora, nós devemos, sim, trabalhar em cooperação. Ah, pastor, é para isso? É. Então, beleza, então não tem problema. Então, beleza, não tem problema também. Quando não há problema, vamos trabalhar junto. Agora, para isso, nós temos que estar sujeito. Eu não posso pensar que eu sou o dono da razão. Eu não posso pensar que eu mando e você obedece. E nem vice-versa. Nós precisamos trabalhar em cooperação. Nós não podemos ter problema do pastor trabalhar com o evangelista, ou com o mestre, ou com o profeta. Nós não podemos ter problemas com relação a essas coisas.
Se você tiver problema, então fica difícil trabalhar na cooperação. Ou se você acha que você deve ser o profeta, o mestre, o evangelista e o pastor, você tem problema. Você tem problema sério. Você não vai conseguir trabalhar em equipe. E nós, na obra de Deus, nós só podemos trabalhar em equipe. Jesus, sendo o Senhor, ele quis formar uma equipe de trabalho. Então o nosso exemplo é Cristo. Se ele quis trabalhar em equipe, por que eu não sei trabalhar? Alguma coisa está errado comigo. Estou pensando de maneira errônea. Então nós não podemos pensar, podemos trabalhar sem cooperação, né? Precisamos e devemos usar nossos dons em conjunto. Aí o que aconteceu aqui então, nesse contexto aqui, né? Quando acontece cooperando com o outro, então há alegria. E no 4 diz aqui, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então quando nós trabalhamos em cooperação, haverá alegria. E a alegria deve ser aquilo que nos impulsiona a trabalhar para o Senhor. A alegria deve ser o que nos impulsiona para trabalharmos na cooperação, né? Não devemos estar debaixo da canga por obrigação. Então, se você faz as coisas para o Senhor por obrigação, você está perdendo seu tempo. Eu sei que estou usando vocês lá da porta hoje, mas eu sei que há uma escala, né? Foi feita a escala, né, Binho? E hoje, então, foi a vez deles, né? E eu sei que é hoje e amanhã. E aí, eles lá, não, porque nós temos que ir, porque nós temos que não sei o quê, porque se não fosse isso, eu não ia hoje. Pronto, acabou com a alegria. Só veio por obrigação, aí não funciona. Aí não vai longe, não. Ah, hoje sou eu que prego. Ah, eu nem ia na igreja hoje, mas sou eu que prego, né? Então vou ter que ir. O trabalho para Deus não é feito por obrigação, não. O trabalho tem que ser feito com alegria, pela alegria. E a alegria do Senhor deve ser que nos impulsiona. Eu faço com alegria. Vocês pensam que eu fiquei reclamando de não poder ver o jogo, nem assistir a rádio, né? Meus filhos fazem rádio lá na cidade, e eu nem pude ver o programa deles, porque tinha que me preparar. Mas vocês acham que eu fiz isso com tristeza? Caramba, nem vou poder ver eles lá na rádio. Olha, podia ver o jogo, hoje é a França e a Espanha, né? Jogão. Irmã, tá fera lá. Olha, ela ficou assistindo, ó, e eu não. Vocês acham que eu fiquei me martirizando por isso? Não, eu fiz com alegria, eu abri mão com alegria. Eu abri mão com alegria, não por obrigação, com alegria. Não, eu vou me preparar, mas com alegria, não por obrigação. Então, quem trabalha, quem tem o princípio da cooperação, não faz por obrigação, faz por alegria, faz pelo prazer. Então nós precisamos aprender a trabalhar em equipe, que eu vou precisar de você, mas você também vai precisar de mim. E nós precisamos trabalhar assim, um precisando, um contando com o outro. Aí sim vamos ser então cooperadores com Cristo na obra do Senhor, né? Então nós não devemos servir por obrigação, né? Não devemos servir a Deus e aos irmãos como algo insuportável. Precisamos servir com alegria, tendo como fonte dessa alegria o próprio Senhor. Você faz assim? Você trabalha assim? É assim que você trabalha na obra do Senhor? Se é, você está fazendo algo que agrada a Deus. Se não é assim, você precisa aprender, porque senão não vai muito longe, não. A obra de Deus ela é feita com cooperação, por colaboradores. Jesus, ele preparou seus discípulos para continuar a mensagem da cruz. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Você sabe? Você já trabalhou? Você é um bom liderado? Se é, pode ser que você se torne um bom líder. Agora, se você não sabe ser liderado, você não serve para ser líder. Precisamos aprender essas coisas. Tem que trabalhar com cooperadores. Se eu fizesse essa obra toda aqui sozinho, nem os caminhões de areia tinham sido puxados para dentro ainda. Tava areia tudo na rua ainda aí. Agora, como foi feita em equipe, olha onde já estamos aqui. Foi feita em equipe. Cada um teve sua participação. É uma participação que se torna indispensável quando a gente faz com alegria. O irmão Erivaldo, esse piso todo aqui foi ele que poliu, ó. Desde manhã na máquina aqui, o dia inteiro aqui, mas ó como que ficou o piso, ó, polidinho. Se não fosse a força bruta daquele nosso irmão lá. Então, mas nós precisamos aprender então a ser cooperadores. Quando nós aprendemos a ser cooperadores, a obra de Deus vai avante.